Quem se prepara para o vestibular está chegando à reta final. No mês que vem já começam muitas provas pelo país. E nesses últimos dias de preparação, como o candidato deve agir para ter um bom rendimento? Excesso de estudo e informações pode ser prejudicial. Quem vai conversar com a gente é a orientadora profissional Carla Couto. Bom dia. Bom dia. Primeira pergunta que todos querem saber: como lidar com o estresse neste momento? Sim. Neste momento, Elisângela, a grande questão é, primeiro, se preocupar quanto à quantidade de estudos, porque já é reta final, se preocupar um pouco com a questão física, não é? Como que está o meu organismo neste momento. Então, acho que essas duas dicas são importantes. E como deve ser essa preocupação? Como delimitar as horas de estudo? Como também determinar o lazer? Certo. Como as pessoas devem agir? Quanto às horas de estudos, pela minha experiência, o que eu percebo é que é um momento de estudar, sim, mas um ritmo mais equilibrado. Não é momento de tentar tirar o atraso de todo o decorrer do ano, nem também de abandonar e só pensar em lazer. Eu acredito que este é o momento. Mas quanto ainda ao conteúdo, se o aluno, por exemplo, tem alguma dificuldade de um conteúdo, não é hora de investir tanto naquela dificuldade, focar tanto na dificuldade. Talvez a grande dica seria, sim, tentar tirar uma dúvida com alguém que tem um certo conhecimento, mas não focar nas dificuldades. Por exemplo, e sim nas facilidades, nas potencialidades. Por exemplo, está desesperado porque não entende muito bem física. Esse não é o momento de investir muito nisso, por exemplo. Justamente, pode tirar uma dúvida ou outra, mas se é a sua dificuldade, por que focar nela? Não é hora de trabalhar com isso, justamente. Então, né? As provas do Enem foram adiadas, isso deixou muita gente nervosa. Como lidar com isso também? Certo. O que eu imagino quanto ao Enem é que, ao invés de os alunos encararem como uma situação de dificuldade, por que não um momento de oportunidade? Porque é uma oportunidade de conhecer a prova, querendo ou não, são aí 180 questões, que foi uma novidade, ver como é um momento de estudar para o Enem da seguinte forma, com o relógio do lado, essa é a dica. Porque a prova do Enem, mais do que o conhecimento, as habilidades, análise de gráficos, análise de tabelas, é também uma prova de resistência, porque são 4 horas e meia para 90 questões. E no segundo dia, 5 horas e meia, 90 questões, mais a redação. Então, é o momento de treinar com o relógio ao lado, você sentir um pouco como é que é o desempenho, o seu desempenho, marcando a hora, marcando e percebendo, né, como que está o seu preparo, o seu desempenho, como foi a partir dessa prova que está aí disponível nas internet. A questão da resistência. Muitas pessoas já estão cansadas, chegam nessa etapa muito cansadas. Como é que deve ser o sono? Pode dormir mais, pode se dar o luxo, vamos dizer assim, né, de relaxar mais. Sim, eu acredito que o momento é de continuar estudando, sim, como eu disse, de uma maneira mais moderada, mas se preocupar com o sono. O organismo, nós precisamos se preocupar o quê? O metabolismo, ele precisa já estar sendo trabalhado neste momento. Então, é um horário de dormir, é um momento de dormir, sim, de preferência à noite, que às vezes o adolescente troca a noite pelo dia, no momento do sono. Então, dormir 7 a 9 horas por noite é importante, uma alimentação tranquila e, sim, o lazer é importante, esse equilíbrio é importante. A longo prazo, a médio e longo prazo. Quem está indo para o vestibular preocupado, ou com o curso, não sabe bem o que escolher, ou com problemas em casa mesmo, como lidar com essas preocupações para que elas não afetem a prova, né, o resultado da prova? Sim. Muitas vezes o que é aconselhável é a ajuda mesmo de um especialista. Porque às vezes você pedir opinião para uma pessoa ou outra, acabam te deixando a pessoa mais nervosa. Então, por que não um especialista? Conversar com um psicólogo, um orientador profissional que entenda essa área, que trabalha nessa área e que possa, assim, dar alguns conselhos, alguma ajuda nesse momento. Conversar com professores também é uma boa dica? Professores, sim. Conversar com os professores, sim, porque eles vivem, principalmente os professores do ensino médio, vivem essa rotina sempre. Acho que esse é o momento de falar e desabafar. E a dica para os pais também. Por mais que, às vezes, o filho não tenha estudado tanto, não é o momento de tanta cobrança. Deixa a cobrança para depois. Agora a última pergunta. Sim. Dicas para o momento da prova, para a hora H. Sim. A dica importante, na minha visão, primeiro, se preparar um dia antes. Material nas mãos, ler todo o guia do candidato para saber que horas que tem que chegar, todos os documentos necessários. E chegando lá, chegar com antecedência, para não ter nenhum problema de atraso. Se possível, uma semana antes, ou alguns dias antes, você ir ao local da prova.
Exemplo, uma universidade federal é um verdadeiro labirinto ali dentro. Ela é muito grande. Então, sempre é bom você se preparar minimizando os fatores de ansiedade. Não deixar para a última hora. Não deixar para a última hora. Muito obrigada pela sua participação. Um ótimo dia.